Amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o objetivo de comentar, analisar e sugerir a leitura e o estudo de vocês para os artigos de cunho moral que estão nos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje nós faremos a segunda parte do artigo Cenas da Vida Privada Espírita, que está na Revista Espírita de maio de 1859. Faremos agora uma pequena lembrança do artigo anterior, da parte anterior, da primeira parte, e depois teremos continuidade, falando até da próxima evocação que é feita desse mesmo artigo, do espírito em questão. Vamos agora, então, apresentar formalmente, solenemente, os meus dois companheiros de estudo, Henrique Miranda e Sônia Hoffmann. Olá, Henrique. Olá, olá a todos, olá Sônia, olá Eduardo, uma alegria estar aqui, mas eu estou estranhando que você não deu ainda o olá para a Sônia. Pois então. Eu dei primeiro para você, meu filho. É que eu estou com certo prestígio hoje, Sônia. Estou vendo. É que a data do meu aniversário está chegando. Tá bem. Então, eu vou me auto-apresentar, já que eles estão aqui de brincadeira. Meu nome é Sônia. Olá, Sônia. Olá, Oi, Sônia. tudo bom? Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos vocês, companheiros, amigos que estão nos assistindo. É um prazer, é uma satisfação nós novamente estarmos aqui conversando, compartilhando com vocês estes artigos da Revista Espírita, que são altamente esclarecedores, que nos trazem uma série de pontos de reflexão, e também eu posso até dizer, não é, como uma leitora assídua dessa revista, que é um consolo e é uma forma de entender que a dinâmica da vida como um todo, estejamos nós encarnados quanto reencarnados, é bem mais tranquila do que muitas vezes algumas pessoas tentam colocar para nós, que é tudo muito turbulento, e não é tão turbulento assim. Bem, mas no encontro anterior, quando nós trabalhamos a primeira parte deste artigo, que vem muito em função das conversas familiares, conversas de além-túmulo, que são várias e várias sessões, não sessões, mas artigos que se encontram ao longo da Revista Espírita. O nosso amigo Pierre, ele que estava visitando uma casa, estava vendo os quadros na casa ao lado, ele viu que havia um médium que estava se comunicando com o espírito, e ele lá resolveu ir lá xeretear, ver o que ele poderia fazer, e ele entrou no meio da conversa, e o médium, então, percebeu que estava acontecendo alguma coisa de diferente, e o Pierre, então, se apresentou e falou que daí eles entabularam, né, uma conversação, e o Pierre, já desencarnado, disse que o que ele vinha fazendo muito na erraticidade era justamente ficar se divertindo e também ficar recolhendo informações. Não é? Ele pode-se perceber que ele é um espírito bastante curioso, né, em relação a muitas situações, e que ele ficava recolhendo algumas informações.
que interessavam ao destino dele. Que interessavam ao destino Isso. dele. Exatamente. E é importante lembrar que a identidade dele foi confirmada, ele deu algumas informações, essas informações foram confirmadas de que realmente ele esteve encarnado, viveu na casa de um tio e que realmente desencarnou na tal época que ele havia mencionado. Então, isso tudo foi documentado. Mas Sim, pode sim. continuar, Sônia. E até mesmo a forma como ele já agia na espiritualidade, sendo um espírito que estava, não era muito diferente da vida que ele levava quando encarnado, que até mesmo tanto o médium que o conheceu na fase escolar, quanto o tio falaram que ele era um tanto quanto estouvado, não é? Então, ele disse que não tinha muitas diferenças e que ele não se sentia particularmente feliz, embora não estivesse mais com necessidade de estar vinculado a determinadas turbulências, preocupações diárias, não é? Ele não se sentia feliz porque tudo o que ele via ou o que ele ficava ouvindo não era exatamente uma realidade que ele vivesse. Então, e também comentou com um médium que, em alguns aspectos, ele via muitas pessoas naquela lenga-lenga, como ele usa a expressão lenga-lenga, né, naquele É. blá blá blá, e muitas vezes nesse blá 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 blá, e ele percebia que algumas pessoas também eram um pouco hipócritas, porque elas ficavam conversando, conversando, conversando superficialidades, mas nem sempre estavam pensando exatamente aquilo que estavam dizendo, não é? Bem, mas então o médium fala para ele que é importante, não é? Que é importante que ele comece a amadurecer e convida ele para eles continuarem conversando, não só naquela oportunidade, mas em outras oportunidades também, para que ele aos poucos pudessem começar a se autoconhecer, ou seja, amadurecer. E isso é extremamente importante. Quando o médium mostra para ele que existe essa possibilidade de ele começar a amadurecer e que ele gostaria muito de dar algo de útil para esse espírito fazer, mas que isso seria com o tempo, né? E tem um ponto assim muito interessante e que até nos toca o coração, e vai tocar o coração deles também, principalmente do Pierre Le Flamand, mas eu queria só fazer uma observação, Sônia, quando você fala da revista espírita, a importância de estudar a revista espírita, ela vai dar para a gente toda aquela informação da construção da doutrina espírita. Exato. Ela, não exatamente, Sônia. O Kardec ele vai reunir os artigos, ele vai fazer pesquisas, são milhares de espíritos pesquisados, e nós vamos ver, né, muitas, né, centenas e centenas de artigos, e claro que foram mais artigos ainda, porque ele não publica tudo, e onde ele vai narrando, através desses artigos, de evocações que foram feitas em quase 1.100 espíritas sérios, como ele mesmo fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o que acontece é que nós vamos tendo informações que estão lá até nas perguntas dos livros espíritos, que nós estamos tendo os exemplos. E Exato. olha que interessante, o Le Flamand, né, o Pierre, nosso querido Pierre, vejam que ele tem um padrão vibratório longe de ser bom. Ele se diverte até vendo coisas que são até bem censuráveis. E ele não está no umbral, né, como a gente costuma enunciar. Né? Ele está até em má companhia, mas ele não é arrastado, ele não é um obsessor. Não, e nem Então, nós temos. ele não é perverso também, Não é não é? perverso. Então, para nós entendermos, né, como que o mundo espiritual, ou melhor dizendo, perdão, como os espíritos se comportam e como não há um padrão que a gente pensa, então a má vibração leva você para o umbral, a boa vibração leva você para as zonas mais felizes. Não é? É claro que existe aí uma graduação,
né, de boas vibrações e más vibrações. Mas vejam que elas não são, como é que vou chamar? Não são definitivas em termos de localizar você num determinado espaço físico ou espaço Exatamente. espiritual. É muito E interessante nós. mostra claramente também a grande importância da reunião mediúnica, o caráter instrutivo de uma reunião Sim, mediúnica, não é? De um intercâmbio mediúnico, ele tem um caráter construtivo de educação, de instrução extremamente importante, não é meramente de ajuda. Muitas vezes, muitos médiums se colocam na posição, vamos auxiliar o espírito que está sofrendo, mas não é necessariamente assim, porque há um intercâmbio de aprendizagens. Os espíritos vêm trazendo alguns ensinamentos, algumas informações, não é? E, ao mesmo tempo, também o médium encarnado também vai lançando algumas informações e, muitas vezes, também vem mostrando a necessidade de algumas modificações. Portanto, é um encontro construtivo e educativo. Então, Aliás, até no começo do artigo, é dito por Kardec que tanto ele como outros médiuns, como esse amigo, né, de Kardec que fala no artigo, eles trabalham justamente isso, o acompanhamento dos espíritos em sua progressão espiritual. exatamente. Então, é muito interessante acompanhar o dia a dia, como esse médium, né, vinha fazendo, e ver essa modificação do espírito, o interesse do espírito em se modificar, porque apesar da liberdade que ele tinha como espírito, né, tinha até o médium enumera um monte de privilégios, né, que ele já tinha como espírito, inclusive a característica da penetrabilidade dos ambientes, de ler pensamentos. Ele, ainda preso muito à matéria, ele não sentiu o prazer que ele gostaria de sentir quando encarnado. Né? Mesmo eles é, não tendo mais as atribulações Exatamente, né? De de uma quem pessoa está encarnada. encarnado, mas ele não se sentia completamente feliz, porque ele sabia, havia um vazio naquela história, e ele sentia aquele vazio. E pelo Não é? contrário, né? Ele declarou que ele vivia numa grande ansiedade, Sim. né? Coisa até dos nossos tempos, né, Henrique? E o e olha médium, só, e o eu vou médium colocar aqui para fala, vocês, o eu vou médium ler para fala da vocês. importância dele amadurecer, de ele também colocar um objetivo mais sério no seu, na sua trajetória. Até ele utiliza muito a expressão nós precisamos continuar conversando até mesmo para tu teres encontrares um objetivo mais sério, não é? Para a tua evolução. Sim. Então, isso é importante porque o médium vai chamando a atenção dele e ele vai se dando conta de algumas circunstâncias, não é? E esse ponto de virada, eu vou até ler, vou permitir aqui ler esse ponto de virada onde eles vão criar um laço muito forte afetivo. O médium pergunta assim: não tens amigos entre os espíritos? E aí responde assim: são desatinados, inúteis como eu, né? E aí continua: a companhia deles não é muito agradável. Aqueles que raciocinam e são felizes se afastam de mim. E aí vem o médium e fala assim: pobre rapaz, eu lamento. Se eu puder ser útil, eu vou ser com prazer. E aí ele responde, o Pierre: se soubesse como essas palavras me fazem bem, é a primeira vez que as ouço. E aí você tem aí um laço afetivo e percebam, não são palavras muito elaboradas, mas são palavras com um dom de afetividade, ditas com o coração, e que Exato. afetam o Pierre e criam um laço de amizade, de afetividade entre os dois. Eu achei essa parte linda. Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas em transmitirem ensinamentos muito profundos, quando
situações simples são tão suficientes e são tão importantes, porque é este laço de amizade, de amorosidade, de a outra pessoa se sentir assim, que alguém se importa com ele, não é? Que alguém se importa, que alguém se interessa. E todos nós gostamos quando alguém se importa conosco. Por que não um espírito desencarnado também não vai gostar que alguém se importe com ele, esteja essa pessoa encarnada ou não? Então, muitas vezes nós temos como auxiliar muitas pessoas, não é? Fazendo vibrações, orando, tendo assim pensamentos simpáticos para com muitas pessoas, com muitos espíritos que já desencarnaram, não é? Muitas pessoas que já desencarnaram e que necessitam, e até mesmo pessoas que estejam encarnadas, mas que estejam distantes de nós, pelo nosso pensamento, podemos enviar bons sentimentos, bons fluidos, não é? E boas vibrações, no sentido dessas pessoas também conseguirem encontrar um rumo bem legal, bem interessante, bem sério, bem objetivo, não é? Sem tirar a leveza, a serenidade da sua vida. Mas ficou nesse programa, ficou um spoiler, e é aqui que nós vamos começar, então, o segundo programa propriamente dito. O spoiler era de uma visita, né, ao nosso querido Allan Kardec. Então, é a partir daqui que nós vamos começar a falar sobre essa segunda questão que o Henrique apresentou aquele dia, que foi que o médium pergunta ao espírito, não é, que ele gostaria de levá-lo até algum amigo, e o que acontece? Esse nosso querido Pierre, como o Henrique disse, ele pergunta assim, ir a quem? E daí o médium disse, Allan Kardec. Eu já fui lá. Eu já fui lá. Gente, é muito bom. Né? E como é que tu foste? Pelo teu pensamento. Eu li o teu pensamento. Isso é importante. Olha só. Vale a pena comentar isso, Sônia. O espírito leu o pensamento do médium naquele momento e ele se antecipou a conversação do médium com o Allan Kardec e foi até a casa de Allan Kardec. Né? Mesmo porque a primeira conversa com o espírito termina justamente com o médium dizendo que vai dar uma tarefa ao espírito. Uhum. E ele quer saber, fica ansioso para saber, fala, não, por enquanto não. Deixa primeiro eu ganhar confiança, né? Para depois lhe dar essa tarefa. Não, inclusive, os diálogos são ótimos, né? Aí ele fala, não, vou te dar uma tarefa. Aí você, puxa, então, diz logo o que eu tenho que fazer. Aí eu, não, vai devagar, peraí. Eu não confio em quem eu não tenho confiança, eu não confio em pessoas que eu não tenho confiança ainda. E provavelmente foi nesse instante que ele, quando disse que ia dar a tarefa, ele pensou na tarefa. Uhum. Né? E o espírito viu, né, leu o pensamento dele, e nessa segunda conversa ele já adianta que já foi à casa de Allan Kardec antes dele pedir para ir, antes do médium pedir para ele ir. Não foi exatamente isso, porque o que ele iria realmente pedir, e termina esse artigo, o pedido era para que ele ajudasse a um amigo do médium que estava um tanto quanto solitário. Perdão, exatamente. A tarefa era essa. Uhum. Eu tenho até o diálogo aqui, olha só. Ele fala assim, mas eu já estive com ele, mas é quem te levou? E isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O teu pensamento, né? Voltei aqui depois daquele dia e vi que você queria falar com o meu respeito. E aí eu disse com meus botões, vamos lá primeiro. Olha, possivelmente encontrarei material de observação e talvez uma ocasião de ser útil. Então, veja, como a gente pensa, a gente materializa muita coisa. E a gente mostra isso para os espíritos, mostra a nossa intenção, mostra o lugar que nós desejamos ir.
Então, o espírito ele está vendo isso tudo, claro que com a permissão do alto sempre. Mas olha como nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Quando Jesus falou vigia e ora, ele não falou à toa. Então, o espírito vai lá. Agora, a visita dele é ótima, não é? Sim, sim. Sim, são dois momentos assim bastante interessantes e importantes para o nosso entendimento, né? É. É uma boa revelação de como Kardec era cercado por espíritos o tempo todo, né? Você pode ver aí, Henrique, para a gente? Não, inclusive, aí ele tem tem um deslumbramento muito grande. Ele diz assim: ó, qual a impressão que você teve da visita? Ele fala: poxa, foi ótimo. Aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao meu futuro. É como uma luz que se fez em mim. Agora compreendo tudo quanto tem a ganhar com meu aperfeiçoamento. E continua: poderia eu, sem inscrição, perguntou o médico, perguntar o que você viu lá? Aí, certamente, tanto que vi como em outros lugares. No entanto, sempre direi apenas o que quiser, ou o que eu puder. Percebam como o Pierre já está assim, mais reservado, mais sóbrio na hora de responder. E aí ele diz o seguinte, né? De alguns dias para cá, isso aí o Pierre ainda falando, vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Dir-se-ia que ele me dirige. Gente, já viram isso em algum lugar? É o Olha seu só. espírito, ou seu espírito protetor, ou um espírito familiar que ali estava com ele, que estava acompanhando ele, não é? Estava auxiliando. Não se sabe até que ponto ele sempre esteve com ele ali e o Pierre nunca tinha percebido. Sim. E naquele momento ele amadurece e começa a ter consciência, e daí ele começa a perceber, não é? Esse espírito, e que muitas vezes esse espírito olhava para ele com um olhar muito sério, com uma fisionomia muito séria, e outras vezes extremamente carinhosa. Então, ele sabia, e que muitas vezes ele não conseguia ele nem conversava, porque ele ficava com um pensamento, ele dizia, fico com a língua trancada. E aí até tem uma observação que diz que os espíritos não têm essa língua, a linguagem é a linguagem do pensamento, ele só utilizou uma figura de linguagem, não é? Então ele ficou literalmente com o pensamento trancado, ele não conseguia dizer. Então, isso é muito interessante. Mas não, Henrique, que tal falar assim, o que ele viu lá na casa de Allan Kardec? Pois é, eu só quis fazer essa observação porque, vejam, aquela resposta, são eles que nos dirigem, então é um bom espírito, e está dirigindo ele, e ele, então, está sendo bem orientado. Então, vamos pensar nisso. Mas, então, chega aí na casa do Kardec, ele fala assim, eu fui à casa dele anteontem à noite. Ele estava ocupado escrevendo em seu gabinete. Trabalhava numa nova obra em preparo. Ele cuida muito bem de nós, pobres espíritos. Se não somos conhecidos, não é por sua culpa. E aí pergunta, né? Mas ele estava só? Só? Sim, isto é, não havia lá outras pessoas. Já havia, porém, ao seu redor, cerca de 20 espíritos que cochichavam acima de sua cabeça. E ele escutava, ouvia tão bem que olhava para todos os lados de onde vinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para ver se não seria o vento ou a chuva. E perguntou a ele, reconheceu alguns espíritos nesses 20? Aí não são aqueles que eu procuro a companhia. Eu tinha a impressão de ser um intruso ali. Fiquei num canto e fiquei observando. E aí pergunta, os espíritos davam a impressão de observar o que ele escrevia? Penso que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam aquilo que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Contudo, ele acreditava piamente que as ideias eram dele mesmo e parecia muito contente com isso. E aí ele termina, né? Mas foi o que você viu? Não. Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram na outra sala com Kardec. Puseram a conversar, faziam perguntas e ele respondia e explicava. Você conhecia essas pessoas que estavam lá? Não.
sem apenas que haviam pessoas importantes, porque um deles chamavam sempre de príncipe e outro de duque. Também os espíritos chegaram em massa. Havia pelo menos uns 100, dos quais ainda tinham uma espécie de coroa de fogo, um deles. Os outros se mantinham à distância, escutando. E você estava fazendo o que nesse momento? Ah, eu também escutava, mas, sobretudo, observava. Então veio a ideia de fazer uma manobra muito útil a Kardec. Quando eu tiver alcançado o êxito, vou dizer o que foi. Depois deixei a reunião e, vagando pelas ruas, diverti-me em frente às lojas, misturando com a multidão. Bom, ele E teve um aí momento, é muito esse momento interessante. dele, né? Mas depois ficou. E é muito interessante o que ele foi para a rua, mas daí ele já não estava mais com aquele hábito de só ficar olhando, se divertindo e tudo. O que aconteceu? Né? Pois O médico, é. poxa vida, mas olha só, tu deixaste lá a casa de Kardec para ir lá para a rua, para ficar vagando lá pela rua? Não, eu agi de forma a não permitir que um roubo tivesse acontecido. Olha só. Né? Olha como ele já amadureceu, né? Ele já estava pensando. Porque se fosse em outra época, talvez ele ficasse vendo ali o roubo acontecer e só ficaria, né, prestando atenção. Mas ali não, ali ele realmente agiu, né, Eduardo? Exatamente. Mostrando que estava surtindo efeito as orientações dos médios, né, essas visitas que ele fez a Kardec, né, e como ele falou, né, ele só observava e se informava, né, o que vem justamente ao encontro do estímulo ao estudo, à observação séria, a obter informações sérias também para a sua evolução espiritual. Né, provavelmente ele realmente já tinha adotado o caminho certo para a sua evolução. E eu convido vocês a lerem o artigo inteiro para saber como ele impediu o roubo. Vale É, muito ler o artigo. Olha, vocês não fazem ideia de quanta riqueza tem esse artigo, que a gente pincelou, a gente foi conversando um ponto, outro, mas olha, ele tem uma riqueza e vale muito a pena você ler esse artigo e ver como é que um espírito consegue evitar um roubo. exatamente. E acompanhar todo o processo de amadurecimento desse espírito. Eu acho que, assim, ter lido todo esse artigo e ao término do artigo nós verificarmos assim o quanto este espírito ficou alertado e entendeu o quanto era importante ele fazer modificações na sua vida. Tanto é que assim, o artigo vai se concluindo quando tanto o médium quanto o Pierre eles passam a ter conversações mais edificantes, mais construtivas, onde muitas vezes o próprio médium dizia para ele que ele iria chamar a atenção para algumas modificações que ele precisasse fazer. Então, se estabeleceu realmente um laço de amizade. Olha que coisa legal isso, não é? Exatamente. Nós podemos estabelecemos uns laços de amizade. E quantas pessoas se dizem, eu tenho muito medo de espírito, tenho medo disso. Mas se nós pararmos para pensar, nós estamos deixando oportunidades muito legais de nós termos amigos também na espiritualidade, fazermos amizades também na espiritualidade. E isso assim, é algo que é precioso em nossa vida, não é? Muitas pessoas sentem-se sozinhas em casa e no momento que elas estão também emitindo, mantendo suas vibrações, fazendo, estabelecendo relações de amizade, de respeito, mostrando que esses espíritos são dignos
dando a dignidade a esses espíritos. Olha, isso é um verdadeiro ato de não só de caridade, mas de generosidade, de fraternidade. Então, é importante que nós possamos começar a pensar na nossa atitude, não só para com aqueles que estão encarnados, mas também para aqueles que estão desencarnados. Pequenos atos, pequenas atitudes, mas que sejam caridosas. Exatamente. Né? Vamos começar de pequeno, mas comecemos agora com uma prece e lembrando, né? Pierre Leflamand, mensageiro espiritual, como ele se auto-intitula lá, né? Transformando as suas atitudes. E vamos transformar as nossas também. Exatamente. Isso é extremamente importante. Então, se nós. E até nós não colocamos que o médium pergunta, mas o Allan Kardec estava escrevendo algum livro? E ele, sim, estava. E era qual livro? Vocês, vamos dizer para eles, vamos dizer para o pessoal qual o livro que o Allan Kardec estava escrevendo? Eu acho que poderia deixar para leitura, hein, gente? Vamos deixar para eles descobrirem qual é o livro que é. Mais um petisco para os nossos isso, então, amigos e amigas descobrirem lá na leitura maravilhosa desse artigo. Vale a pena, pessoal, não percam, tá? E compartilhem o nosso vídeo, compartilhem essa nossa conversação tão gostosa, né, que fazemos em torno das revistas espíritas, e divulguem, deem o seu like e nos ajudem a espalhar, a compartilhar, esse amor pela leitura e estudo da Revista Espírita. E quem não tiver a possibilidade de ler em documento, muitas pessoas gostam de ler em documento, mas quem não tiver essa oportunidade de ter a revista em documento, ou ter comprado, ou encontrar mesmo para comprar, não é? Pode ir até o site da Federação Espírita Brasileira, da FEBNET. Aqui a letrinha aqui embaixo. Não é? E está lá disponível para download todas as revistas, as várias edições, do período de 58 até 69, são 144 revistas espíritas, repletas de artigos de vários matizes, de várias reflexões, que vão nos enriquecer muito, que vão nos consolar, nos orientar, e vão, muitas vezes, até mesmo nos direcionar a quais as mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, e convidamos novamente a todos para, em próximos momentos, nós estarmos juntos, e também vocês procurarem fazer a leitura dos artigos, das revistas, e assim nós vamos difundindo cada vez mais essa doutrina tão interessante, tão boa e tão edificante em nossa vida. E façam também seus comentários, né? Gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês. Lá, quando forem assistir, abaixo tem está aberto para comentários, vocês podem deixar os comentários de vocês também ali. Deixa lá que a gente lê. A gente lê e até responde. E responde. Gente, ó, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa semana.